Eu não vou falar aqui sobre o sentimento de ser jovem, sobre nós velhos que queremos passar aquela impressão de que o tempo não passa. Eu vou falar aqui sobre a juventude enquanto uma categoria social. Eu sou o Felipe Sopi e esse é o Drops de Sociologia. Antes de começar, deixa o like pro tio, compartilha se gostar do conteúdo, comenta e se inscreva no canal. Se você já passou dos 30 anos, você já percebeu que a sua juventude não foi igual nos filmes. Não foi igual Legalmente Loira, não foi igual Porcs, não foi igual Meninas Malvadas, Curtindo a Vida Doidado. Porque esses são exemplos estereotipados da juventude nos Estados Unidos. Ali eles têm uma estrutura social e financeira, uma estabilidade de ambos que permite a constituição de uma categoria juvenil, de uma experiência juvenil específica. Isso significa que a juventude não é vivida igual em todos os lugares. Em países mais pobres, por exemplo, passar pela juventude nem sempre é possível. A criança, por exemplo, mal aprende o básico e é obrigada a ir trabalhar para ajudar o pai, ajudar a mãe, para sustentar os irmãos, para sobreviver. A sobrevivência é uma chave interessante para pensar a existência dessa categoria que nós chamamos de jovem. Em sociedades onde há um excedente de dinheiro, há uma estrutura social mais estável, no qual a pessoa sabe que ela pode trilhar esse caminho da criança ao amadurecimento, à adultez, é mais fácil. Em países pobres ou sociedades pobres, isso não é possível. Isso significa que a juventude ela é uma categoria atribuída e também autorreferida. Se eu não me vejo como jovem, eu não sou jovem. Se a sociedade não te dá o aval para a sua juventude, você não é jovem. É no encontro dessas duas que a juventude se torna possível. Ela é atribuída por quê? Porque a sociedade observa que você precisa de um tempo para a experimentação, para suas primeiras vivências sociais, de maneira mais livre, independente do pai, independente da mãe. Também de um aprendizado, você precisa aprender a ser adulto, mas também precisa estudar e aprender técnicas do trabalho para entrar na vida adulta estruturado, para que você possa casar. Eu tenho um emprego, eu tenho estudo, eu sei o que eu quero da minha vida, porque eu já experimentei de tudo, né? Eu bebi, eu fumei, ou não, eu sou da igreja e não fiz nada disso. Não importa, você vai experimentar da sua maneira. E aí eu tenho condições de fazer a passagem para a vida adulta. E ela é autorreferida porque, de fato, as pessoas precisam se sentir e querer ser jovem. Para quê? Para passar por toda essa experiência mesmo de se entregar a uma vida com maior liberdade. De se sentir sujeitos da sua própria vida com espaço na sociedade. Aí eu tenho identidades juvenis, eu tenho produtos voltados aos jovens, né? Eu tenho decisões, eu tenho visões de mundo. Um jovem que diz, por exemplo, esta é a minha visão de mundo, eu acredito nisso aqui politicamente, economicamente. Ele pode enfrentar os pais ou não pode, enfrentar a sociedade ou não, ser conservador, reacionário, querer mudar o mundo. Isso tudo faz parte o embriagar-se demais, faz parte o experimentar fumar, faz parte o primeiro beijo, né? A primeira transa. Isso tudo no campo de uma experiência que é própria do sujeito. São as pessoas que vão decidir em conjunto ou não. Porque você pode ser um jovem solitário ou não, um jovem super, cheio de amigos, com um grupo, com vários grupos. Você pode navegar nisso tudo. Se você tem a possibilidade de fazê-lo. Se você não tem, e aí também é interessante, porque tem rearranjo. Como eu tenho produtos voltados para a juventude, eu tenho sociedades dizendo que há a juventude, eu também, mesmo vivendo em uma situação em que a juventude não é tão possível, eu posso angariar para mim esta experiência de vida, né? Esta etapa. Os jovens de camadas populares, por exemplo, para vivenciar a juventude, eles precisam entrar no mercado de trabalho.
Então eles vão sim assumir as responsabilidades de uma vida, né, sem excedente para isso, sem excedente financeiro para que ele possa gastar em experiências juvenis. Então ele vai criar um meio para isso, trabalhando, e vai trazer esse dinheiro para a própria vida, né? Então ele vai no baile, ele vai comprar a sua própria roupa, ele vai marcar encontros, ele vai experimentar do seu jeito, mesmo ele não podendo. Então a gente fala também da existência de jovens não juvenis, de jovens que criam a sua própria juventude, seja em grupos culturais, grupos políticos, né? Ou criam justamente do fato de criar. Eu vou criar aqui a minha experiência juvenil, mesmo com pouca possibilidade de fazê-lo. E isso faz parte do todo complexo que é a ideia de juventude. E também depende. E também depende muito, não é? A faixa etária do que isso acontece. Eu posso ter uma juventude mais tardia, porque eu só tive a possibilidade de experienciá-la mais tarde, estruturando um pouco a minha vida, né? Ali entre o estudo, entre o trabalho, eu consigo trazer um dinheiro para que eu possa experimentar a juventude, ou ela pode iniciar-se muito antes, essas minhas experiências, na própria adolescência. Né? Então o pai e a mãe a mãe deixa, que a pessoa saia mais cedo de casa, eu digo assim, mais cedo, assim, a pessoa com 14 anos quer ir na casa do amiguinho, né? Quer ir no show de não sei quem, pode, isso é super possível, né? Ou eu posso ter juventudes mais bem marcadas, né? Eu sou uma criança, experimento a juventude, mas eu quero beijar na boca, eu quero transar. E aí, em comunidades religiosas, né, para você dar esse próximo passo, você precisa então namorar, noivar, casar. E aí é uma marcação da sua própria vontade e também da sociedade na qual você está inserido para você fazer essa passagem. O casamento é um marcador importante de juventude, assim como é as primeiras saídas, a independência ali no começo. Então tudo isso depende. Também tem a questão da experimentação. E aí é engraçado, né, que a gente que é mais velho sempre fala: a juventude de hoje não é igual a minha. Na minha eu ficava na praça bebendo sangue de boi, fumando cigarro de cravo. Hoje não, a juventude fica só no celular, não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo, não viveu a ditadura, não viveu quando não se tinha expectativa de entrar na faculdade, etc, etc. A juventude também tem esse marcador geracional. São pessoas que vivem, experimentam um momento que é comum e que passa. Também é um elo de ligação, a experiência geracional. Como assim? Então eu tenho, por exemplo, grupos de 14 a 18 anos que estão em determinado momento do Brasil, um momento socioeconômico, político do Brasil, experimentam esse momento e esse momento passa. Mas ele não passa para as pessoas que viveram, né? Faz parte da experiência de vida. E os outros jovens que farão 14, 15 anos, daqui 10 anos, não vão ter essa experiência, vão ter outra experiência geracional. Entender a juventude é assim um movimento complexo, mas é um movimento gostoso, porque mexe com as nossas próprias experiências de vida. E serve para a gente entender quem veio depois e quem está vindo atrás. O que os jovens de hoje querem? O que os jovens de ontem queriam? O que eu, quanto jovem, também quis? O que mudou? Isso ajuda a gente a pensar a própria sociedade, a nós mesmos, que ajuda a acabar com os preconceitos em relação ao que os jovens são ou deixam de ser. Minha juventude era melhor que a dos outros. Balelas, né? É interessante a gente sempre abrir o olho para o mundo que muda e para as possibilidades que as pessoas têm de viverem a vida delas da maneira com que elas acham, nesse mundo tão diverso em que a gente vive. Eu sou Felipe Sopi e esse é o Drops de Sociologia. Mais uma vez, se gostou, dá like, comenta, compartilha e se inscreva no canal.